Não somos senhores da verdade. Somos eternos aprendizes nesta vida. Mas eu gostaria que você meditasse um pouquinho sobre a mensagem de hoje e o poder da língua. A língua que pesa praticamente nada, porém poucas pessoas conseguem segurá-la. O poder vivificador que tem a língua e também o poder devastador que tem a língua. Depende da maneira de que nós usamos. Conta a história que um mercador grego rico, ele ofereceu um banquete com várias comidas especiais. Chamou então seu escravo e ordenou que ele fosse ao mercado para comprar a melhor iguaria dentre todas que tivesse. O escravo retornou com um belo prato. O mercador removeu o pano e, assustado, disse: língua? Esse é o prato mais delicioso, por certo? O escravo, sem levantar a cabeça, respondeu: a língua é o prato mais delicioso, sim, senhor. É com a língua que nós pedimos água. É com a língua que nós dizemos mamãe. Com a língua nós fazemos amigos, perdoamos. Com a língua reunimos pessoas. Dizemos meu Deus, oramos, cantamos e dizemos eu te amo. Isso tudo com a língua. O mercador, não muito convencido, quis testar a sabedoria de seu escravo e o mandou de volta ao mercado. Desta vez, para trazer o pior alimento que ele pudesse encontrar. O escravo então voltou com um lindo prato coberto por um fino tecido. O mercador, ansioso, retirou o pano para conhecer o pior alimento. Para sua surpresa, língua outra vez? Disse aquele homem espantado. Sim, língua, respondeu o escravo. É com a língua que nós condenamos, com a língua que nós separamos, é com a língua que nós provocamos intrigas, ciúmes, com a língua nós blasfemamos, é com ela que nós expulsamos, isolamos, enganamos os nossos irmãos, xingamos, amaldiçoamos. É com a língua. Não há nada pior que a língua e não há nada melhor que a língua. Depende do modo em que nós a usamos. Muitos males têm sido causados por uma só palavra ou frase proferida. Diz um ditado que falar é prata, calar é ouro. Palavras ferem, palavras matam, magoam, semeiam dúvidas, fazem pecar, geram ódio e muitas vezes quem diz o que quer, ouve o que não quer. Sabe aquelas pessoas que têm o hábito de dizer: ah, eu não estou nem aí, eu falo mesmo, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Pois bem, mas tenha certeza que você vai ouvir muita coisa que não gostaria de ouvir, porque não sabe pôr freio na sua boca, porque não sabe respeitar os limites dos outros, porque se compraz em falar mal, espalhar mexericos, porque se sente bem em se lamuriar e mostrar aos outros que é um coitado, quando na verdade é o pivô de muita confusão. Aprenda a frear a sua língua. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Com a língua nós julgamos e acusamos o nosso semelhante. Com a língua espalhamos mexericos. Uma palavra, uma frase pode doer mais do que uma dor física. A dor física pode cessar com um medicamento, mas a dor provocada por uma palavra ou frase muitas vezes nem o tempo apaga. E quando apaga, costuma deixar cicatrizes. Meus queridos, o mau uso da língua é tão sério que, para vocês terem uma ideia, ocupa todo o capítulo 3 e parte do capítulo 4 da carta aos Tiagos no Novo Testamento. Abra aí a sua Bíblia Sagrada depois e medite sobre o capítulo 3 e o 4 de Tiago. Os próprios lábios do justo estão apacentando a muitos, mas os próprios lábios dos tolos estão morrendo por serem falhos de coração. Está lá em Provérbios capítulo 10, verso 21. Caso você não saiba, Jesus, quando censurou os fariseus, disse-lhes que a boca fala o que o coração está cheio.
E ainda advertiu: eu vos digo que toda a declaração sem proveito que os homens fizerem prestarão conta no dia do juízo, pois é pelas tuas palavras que será declarado justo e é pelas tuas palavras que será condenado. Está lá em Mateus capítulo 12, do verso 36 ao 37. Eis que ficarão fora os fofoqueiros, os mexeriqueiros, os maledizentes. Se você tem o hábito de amaldiçoar tudo e todos, se você tem o hábito de rogar pragas, pare com isso. Cada vez que você joga pragas em alguém, além da praga não pegar, ela retorna para você. Preste bastante atenção o que é que você tem abrido a sua boca. Para que você tem aberto a boca? Para louvar ou para falar mal dos outros? Para agradecer ou simplesmente para se queixar? São palavras do próprio Cristo, capítulo 12, do verso 36 ao 37 de Mateus. Teremos que dar conta das nossas palavras. Teremos que dar conta das nossas atitudes. O piloto de um navio, ele dirige para qualquer direção, controlando apenas um pequeno leme. Da mesma forma, um cavalo é dirigido por nós quando nós colocamos um freio em sua boca. Portanto, sejamos vigilantes sobre o uso da língua. E sendo que agora puseste de lado a falsidade, falai a verdade, cada um de vós com o seu próximo, porque somos membros que pertencem uns aos outros. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 25. Deixe de lado a falsidade, deixe de lado a fofoca, deixe de lado o mexerico, fale a verdade. Isso é válido no seu trabalho, isso é válido no seu convívio familiar, pai, mãe, filhos, irmãos. Deixe a falsidade do lado. Deixe de ser falso, seja sincero, seja puro, que nós possamos usar a nossa língua para dizer quanto amamos os nossos entes queridos e amigos, para poder perdoar a quem nos ofende, para pedir perdão a quem nós ofendemos, para oferecer ajuda aos necessitados, para elogiar, para ensinar, para proclamar a paz, para repelir a guerra, as fofocas, as intrigas, a inveja, a maledicência. Use a sua língua com um propósito, que os nossos lábios louvem sempre ao nosso Deus. E a Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus lhe abençoe no dia de hoje. E que possa verdadeiramente ter um espaço garantido no seu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Palavras do próprio Jesus Cristo.